Creia que enquanto você está cumprimentando, enquanto você está se alegrando aí, Deus está derramando bênção sobre a tua casa. Deus está derramando bênção sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Amém? Volta para o seu lugar então. Eu gostaria de pedir a você agora, de pé, pega a palavra de Deus por favor. E eu quero pedir para que você abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. Esse momento é um dos momentos muito importantes do culto. O momento importante do culto, nós já passamos o primeiro grande momento, o momento do louvor, o momento da adoração. O nome do nosso culto de domingo é culto de adoração. Levante a tua mão e diga, eu estou. Está fraco? Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Então levante a tua mão e diga, eu estou em um culto de adoração ao Senhor. Repita mais uma vez isso, diga, eu estou em um culto de adoração ao Senhor. Mas apesar do culto ser um culto de adoração ao Senhor, não há adoração sem a palavra de Deus. Não há como nós adorarmos a Deus sem conhecê-lo, sem conhecer as suas vontades, o seu querer, sem termos a direção dele. E é por isso que quando você vem para adorar, você também vem para ouvir a palavra. Eu creio que nessa noite Deus ele vai falar poderosamente com você, porque desde o início da semana, o Senhor colocou essa palavra nos nossos corações. E na verdade o louvor que nós vamos cantar, inclusive depois da palavra, é justamente um louvor que está dentro dessa mensagem. Deus falou comigo a semana inteira. A semana inteira Deus ele tem falado comigo acerca deste tema, acerca desta mensagem, acerca do dia de hoje. Então eu acredito que se você está aqui hoje, você não está aqui à toa. Amém? Você não está aqui porque um amigo te convidou, porque um vizinho te convidou. Você não está aqui apenas porque um líder de rede, um líder de célula te convidou, não. Você está aqui porque o Senhor preparou este culto de adoração para que você se derramasse no momento do louvor e para que você recebesse da parte de Deus uma palavra que vire a chave. Sempre quando a gente ora, a gente pede isso, Senhor, que o Senhor traga pessoas aqui sedentas do alimento que a gente tem para oferecer. Às vezes a pessoa ela vai na igreja buscando uma série de coisas. Uns buscam revelação, outros buscam reteté. As pessoas vão buscando uma série de coisas. Mas sempre quando a gente ora, a gente pede, Senhor, traga para o MAP pessoas que tenham fome da comida que a gente tem para oferecer. E eu acredito que nessa noite, a comida que o Senhor tem para nós é uma comida que não vai apenas nos alimentar, mas principalmente ela precisa trazer despertamento. Ela precisa abrir os nossos olhos. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo de número 40. Evangelho de Mateus capítulo 24. Jesus ele estava fazendo uma exortação acerca da vigilância. Mas ao exortar acerca da vigilância, Jesus ele vai falar acerca de algo que está prestes a acontecer. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Você crê também como eu? Eu creio que a nossa geração é a geração do arrebatamento. Eu creio que a nossa geração é a geração onde as profecias bíblicas referentes à volta de Jesus, elas vão acontecer. E Jesus ele vai dizer assim, Mateus capítulo 24, versículo de número 40, diz: então estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Meu Deus. Imagine você passar uma vida inteira nesta terra. Imagine você ter a oportunidade de ter ouvido o Evangelho, ouvido a palavra. Imagine você um dia ter tido a oportunidade de ser evangelizado por alguém. E naquele grande dia, no dia do arrebatamento, quando um será levado, imagine você ser deixado. Quando Deus colocou essa palavra no coração, ela me deu temor por isso. Porque muitas pessoas não vão subir naquele grande dia. E não pense que aqueles que não vão subir são só aqueles que não conheciam o Evangelho ou não conheciam a Cristo. Não. Pessoas que conheciam a palavra, pessoas que conheciam a Deus, pessoas que conheciam o Evangelho, naquele grande dia, não vão subir. Pessoas que curaram enfermos, que expulsaram demônios. Pessoas que cantaram nos corais. Pessoas que evangelizaram na rua. Vão chegar diante do Senhor e naquele grande dia
quando a trombeta tocar e os santos subirem, muitos desses ficarão. Que nós estejamos aqui na igreja, não em busca de uma casa boa, e eu não sou nada contra ter uma casa boa, o Senhor é poderoso para te abençoar, glória a Deus, amado. Mas que o que move o nosso espírito a estar aqui, que não seja as necessidades naturais e materiais desta vida, mas que o combustível que te move a estar aqui seja querer ser apto a naquele grande dia morar com o Senhor na glória. Que estar aqui na igreja não seja um fardo para você, mas seja uma oportunidade de você ser um daqueles que serão levados, e não um daqueles que serão deixados. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Glória a Deus, queridos. Quem quer ser um daqueles que vão ficar, diga glória a Deus. Você quer ficar, é? Quem quer subir, diga glória a Deus. Então você vai estender a tua mão aqui para frente, você vai curvar a sua cabeça, vai fechar os teus olhos. Você pode abençoar a minha vida nessa noite? Abençoa a minha vida, pede ao Senhor para que esta palavra venha mudar, venha transformar, como diz em Romanos, que essa palavra ela venha transformar, renovar o seu entendimento, porque a renovação do nosso entendimento é que nos faz experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então que nesta noite, aquilo que vamos ouvir, aquilo que já ouvimos através do louvor, que vamos ouvir louvando, mas aquilo que vamos ouvir também através da palavra, venha trazer uma renovação no nosso entendimento, para que uma chave seja virada e a nossa vida venha romper no Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toma a vida de cada filho e filha que aqui está, essa pessoa que traz consigo as suas lutas, as suas dores, os seus problemas, mas que independente de qualquer coisa, essa pessoa está aqui, Senhor, para adorar a Ti, para receber a direção da Tua palavra. Então fale conosco poderosamente, e que a partir desse momento caia por terra todos os impedimentos e barreiras e obstáculos, que tudo aquilo que se opõe à Tua palavra seja arrancado do nosso meio, e que essa pessoa com o coração quebrantado e contrito ouça a Tua voz e se renda aos Teus pés. Ministra-nos nesta noite, Senhor, fala conosco, é o que nós oramos, pedimos e com fé agradecemos. Em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Você pode dar para Jesus a melhor salva de palmas. Você pode fazer o teu melhor. Faz o teu melhor para Jesus. Diga glória a Deus. Amém. Sente-se por favor no seu lugar. Eu quero pedir a você a partir de agora, por favor, não se distraia com nada. Pega o teu celular aí agora, coloca no silencioso. Pega a tua mente e coloca no modo céu. Diga assim comigo: celular no silencioso, mente, modo céu. Amém, amados? Se tiver alguém lá dentro, não estiver fazendo nada, pede para sair, por favor, pede para vir para fora. É importante que você ouça a palavra de Deus agora. Olhe para mim, preste atenção. Quando Jesus Cristo, na sua última semana de vida, quando Jesus chorou pela cidade de Jerusalém, porque Jesus sabia o que estava por vir, conta-nos a história que ele profetizou que um dia, aquela mesma cidade que o estava crucificando, aquela mesma cidade que o estava rejeitando, essa mesma cidade, ela iria ter um fim trágico, ou não um fim, mas ela iria ter um desfecho trágico de tudo aquilo que ela estava promovendo. Jesus ele vai profetizar que a cidade de Jerusalém vai ser cercada, vai ser sitiada, e ela seria completamente destruída mais uma vez. Porém, apesar de Jesus liberar essa palavra, as pessoas não creram, as pessoas não acreditaram. Conta-nos a Bíblia que numa certa feita os discípulos de Jesus, ao admirarem a grandiosidade do templo, ao admirarem-se da arquitetura daquela edificação, daquele edifício tão bem feito, quando eles mostraram para Jesus, olha só, que templo maravilhoso. Quando eles mostraram para Jesus aquela edificação, ali mesmo, no meio dos discípulos, no meio dos apóstolos,
Jesus ele vai lançar uma profecia dizendo o seguinte: que aquele lugar que hoje eles admiravam, aquele lugar que hoje estava de pé, daqui a alguns anos, não restaria, não sobraria daquele lugar pedra sobre pedra que não fosse derribada. Jesus ele vai liberar essa palavra e num primeiro momento as pessoas não vão entender, porque como pode um edifício tão esplendoroso, como pode uma edificação tão tremenda ser destruída? Segundo esta profecia, era algo absurdo o que Jesus estava profetizando. Mas se você for da história, você vai perceber que de fato isso aconteceu. No ano 70 da era cristã, um general romano chamado Tito, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, com o seu exército, ele vai fazer exatamente aquilo que Jesus havia predito. Diz a palavra, diz a história, que ele vai cercar a cidade de Jerusalém, ele vai tomar a cidade, e ele vai promover uma destruição tão grande, que como Jesus havia dito, não vai sobrar de Jerusalém pedra sobre pedra que não tivesse sido derribada. Exatamente como Jesus profetizou, exatamente como ele havia dito que iria acontecer, de fato aconteceu. E de lá para cá, olhando para os tempos, olhando para a história, todas as profecias de Jesus, todas as palavras preditas por Jesus nas Escrituras Sagradas, elas começaram uma a se cumprirem. Tudo que Jesus profetizou, principalmente se tratando a respeito da sua vinda, do tempo da sua volta, tudo que Jesus disse está se cumprindo. As guerras, os terremotos, a fome, a peste, a violência, o desamor, o esfriamento espiritual. Enfim, uma a uma, todas as profecias relatadas por Jesus, no início do capítulo 24 de Mateus, todas as profecias, profecias que precederiam o fim, todas elas estão se cumprindo à risca. E estão se cumprindo à risca na nossa geração. Estão se cumprindo à risca nos nossos dias. Quando você liga a televisão, quando você acessa a internet, o que você mais vê são notícias que arrepiam os seus cabelos. Filhos que matam pais, pais que matam filhos, o desamor, as pessoas não têm mais valor à vida. Uma pessoa hoje em dia é morta por causa de uma fechada no trânsito. Uma pessoa hoje em dia, um pai hoje em dia é morto por um filho, por causa de dinheiro, por causa de uma herança. Então o que a gente mais vê nos nossos dias são isso. Se você olhar, você vai descobrir, você estudando, você vai ver a quantidade de terremotos que nós temos, que nós já tivemos na nossa geração. São terremotos em todos os lugares, tsunamis, onde pessoas morreram. Itália, Alemanha, Indonésia, vários países foram atingidos e assolados, destruídos, cidades inteiras. Quanta gente já morreu? E tudo isso, coisas que foram profetizadas por Jesus. Porém, existe uma profecia, inclusive é a que nós estamos lendo aqui, que nós vamos ver hoje, que apesar dela ter sido predita por Jesus, e apesar desta profecia ainda não ter se cumprido, ela está para acontecer. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem crê que Jesus está voltando? Antes de qualquer coisa, deixa eu fazer essa pergunta. Quem crê de verdade que Jesus está voltando, amados? Porque às vezes eu até estava conversando com a minha esposa um dia desse, e cara, a gente olha para as pessoas, e quando eu falo pessoas, eu não estou falando para o mundano, eu não estou falando para a pessoa que não serve a Deus, não. Às vezes a gente olha para algumas pessoas que são crentes, para algumas pessoas que frequentam a igreja, e a gente vê determinadas pessoas fazendo determinadas coisas, agindo de uma determinada forma, que parece que essas pessoas não creem que Jesus está voltando. A pessoa às vezes está na igreja, mas ela é uma pessoa que faz tanta coisa absurda, fala coisas absurdas,
toma decisões absurdas, que não tem nada a ver com a palavra, com a fé que ela diz ter. A gente vê pessoas fazendo tantas doidices, que às vezes a gente pensa, será que essa pessoa acredita que um juízo virá? Será que essa pessoa que está na igreja, ela acredita que de fato Jesus está voltando? Pois é. E às vezes a gente olha para as pessoas e a impressão que nós temos é que muitas delas acham que isso é só uma história. Não, pastor, esse negócio de que Jesus... Desde a época da minha avó eu ouvia que Jesus está voltando. Então deixa eu perguntar aqui nessa noite. Quantos acreditam que Jesus está voltando? Diga glória a Deus. Hoje eu quero falar, não vou falar muito, mas eu quero falar algumas palavras justamente a respeito do arrebatamento da igreja. Do arrebatamento dos cristãos. Pastor, como é que vai ser esse arrebatamento? Segundo o que Jesus disse, não são palavras minhas, mas segundo o texto, que você inclusive acabou de ler comigo, se 2 estiverem no campo, o que é que vai acontecer? Um será tirado e o outro será deixado. Jesus ele vai dizer que se 2 mulheres estivessem juntas moendo, uma seria levada e a outra seria deixada. Só que ao ler esse texto, Deus me chamou a atenção para 2 detalhes muito importantes aqui. O primeiro detalhe importante desse texto está naquilo que Jesus está falando acerca do número dessas pessoas. Porque quando Jesus ele vier para arrebatar os homens, quando a trombeta soar e quando nós formos levados, esse arrebatamento, segundo aquilo que eu creio e segundo o que a palavra diz, será uma espécie de sequestro em massa. Eu acredito que vai ser algo assim. Várias pessoas de todos os cantos da terra, elas vão ser raptadas, num abrir e fechar de olhos. Nós estaremos aqui conversando e de repente eu vou piscar o olho e quando eu abrir, bancos vazios vão estar aqui ao nosso redor. Eu acredito que num lugar onde vai ter muita gente, nós vamos fechar os olhos e quando abrir os olhos, muitas pessoas desaparecerão. Porque a Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos. Só que segundo esse texto, nem todos vão subir. Apesar de milhares, e talvez até mesmo milhões de pessoas serem arrebatadas de uma só vez, apesar de muita gente desaparecer, haverão muitas outras pessoas que serão deixadas no campo. Apesar de muita gente subir com Cristo num abrir e fechar de olhos, vai ter muitas pessoas que vão ficar no campo, moendo, e não participarão deste momento. Então quando Jesus, no texto que nós lemos, quando Jesus ele diz que um será levado e o outro será deixado, a gente precisa entender isso, presta atenção. Jesus aqui não estava se referindo à quantidade daqueles que vão subir ou à quantidade daqueles que vão ficar, não. Quando Jesus diz que um será levado e outro será deixado, Jesus não está falando que 50% vai subir e 50% vai ficar, não. Pode, por exemplo, 2 pessoas estarem no campo e as 2 ficarem. Quem está entendendo, pastor? Diga glória a Deus. Assim como podem 2 pessoas estarem no campo e as 2 serem arrebatadas. Como pode também 2 mulheres estarem moendo, uma subir e a outra ficar, ou podem as 2 ficarem, ou as 2 subirem. Porque Jesus não está falando aqui da quantidade de pessoas que vão ficar ou que vão subir, mas Jesus está dizendo o seguinte: muitos subirão, mas muitos ficarão. Muitos vão crer, e ao crerem, vão escolher gastar a sua vida na presença de Deus. Muitas, ao ouvirem a palavra, ao ouvirem o chamado, vão crer e vão dizer: eu não quero saber do mundo, eu só quero saber de Cristo. Muitas vão agir assim, mas muitas não vão crer, não vão acreditar
ou mesmo crendo, mesmo acreditando, não vão se esforçar, por terem outras prioridades. Não vai ficar no campo, ou não vai ficar moendo, só aqueles que não acreditaram, não. Muita gente que acreditou, muita gente que creu, muita gente que experimentou a Cristo, vai ficar. E sabe por quê que vai? Porque não basta experimentar, eu preciso permanecer. Diga comigo, não basta. Mas repita isso, diga bem, diga, não basta experimentar, tem que permanecer. Então quando Jesus ele diz que um será levado e outro será deixado, Jesus não está falando de percentual de salvos ou percentual de não salvos. Jesus está falando, gente, vai ter gente que vai ficar. Vai ter gente que conhecendo a Bíblia, conhecendo as Escrituras, já tendo feito parte de uma igreja, já tendo congregado, gente que já até pregou a palavra, gente que evangelizou, vai ficar. Queridos, e conforme eu fui lendo, e Deus foi abrindo o meu entendimento, e conforme Deus ele foi me dando esse discernimento da palavra, você sabe o que eu fiquei imaginando? Que se há mais de 2000 anos atrás, se Jesus profetizou a respeito dos terremotos, por exemplo, e se hoje a gente vê terremoto à beça acontecendo, na Indonésia, no Haiti, na Alemanha, no Chile, teve um terremoto que matou um monte de gente. Jesus profetizou isso há mais de 2000 anos atrás, mas hoje o que a gente mais vê são essas coisas. Se Jesus ele profetizou acerca das guerras, e nós tivemos a nossa geração, a primeira grande guerra, a segunda grande guerra, e a qualquer momento a terceira guerra vai estourar. Olha a Rússia contra a Ucrânia, olha Israel aí, a qualquer momento o mundo está se moldando, se preparando para uma terceira guerra. Uma guerra não com balas, mas uma guerra nuclear, onde basta você apertar um botão e centenas de milhares de pessoas vão morrer instantaneamente. Mas isso não é novidade, porque Jesus profetizou há 2000 anos atrás que essas coisas aconteceriam. Jesus falou da fome, Jesus ele falou das pestes. Olha a pandemia que nós tivemos em 2019, 2020. Milhares, milhões de pessoas morreram. Quando é que nós vimos isso acontecer? Quando? Na nossa geração. Aí eu te convido a pensar comigo. Se há mais de 2000 anos atrás Jesus ele falou acerca dessas coisas, Jesus falou isso para quê? Não foi pura e simplesmente para que as pessoas vissem que Jesus estava certo, não, até porque as pessoas para quem Jesus profetizou essas coisas, elas não iriam ver essas coisas acontecerem. O que Jesus falou aqui, Jesus falou para os discípulos, mas nenhum deles iria conseguir ver. Então se Jesus ele falou há 2000 anos estas coisas, significa o quê? Que aquelas palavras ditas há 2000 anos atrás, elas eram um recado para mim. Aquelas palavras ditas há 2000 anos atrás, elas são um recado para você. Para você, Wander, para Olga, para Alessandra, para o Daniel, pastor Fabiano, para o Ilcinho, para a Nete, para mim. O que Jesus escreveu há 2000 anos atrás é uma carta de amor dizendo para nós o seguinte: passe o que tiver que passar, enfrente as suas lutas, vença as suas dores, que você, ainda que você esteja com lágrimas, mas enxugue as lágrimas, ou ainda que você não consiga enxugá-las, mesmo chorando, vai chorando, mas vai caminhando, não para de caminhar, porque eu vou voltar, e quando eu voltar, a lágrima dos olhos vai secar, a tristeza vai acabar, e você vai morar comigo na glória. Persevera, porque eu estou voltando. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. É o recado do Senhor para nós. Isso que Jesus profetizou foi um recado para a geração do fim.
Essas coisas estão se cumprindo para servirem como sinal de que Jesus está voltando. Todas essas palavras, todos esses recados de Deus na Bíblia, não são histórias de carochinha, não. São cartas de amor dizendo: eu te amo tanto. Eu te amo tanto que eu quero que você more comigo eternamente. Eu não quero que você passe tempos comigo. Eu não quero que você passe momentos comigo. Eu quero que você more comigo na glória para todo sempre. Mas para morar comigo você tem que estar comigo. Para morar comigo você tem que estar em mim. Diga assim comigo: para morar com Jesus. Diga bem alto: para morar com Jesus eu tenho que estar nele. Eu tenho que estar nele. E eu não tenho que estar nele quando a trombeta soar. Eu tenho que estar nele agora. Enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo. Queridos, se nós olharmos para essas coisas, se a gente não olhar para os sinais, e olhando para os sinais, se a gente não mudar de vida, se a gente não parar de ficar dando desculpa para Deus, se a gente não parar de ficar colocando os nossos interesses na frente da vontade de Deus, se a gente não parar com isso, amados, a gente corre um sério risco de sermos um daqueles que vão ficar no campo. Se eu não colocar Cristo como Senhor da minha vida, hoje, se eu não entregar a minha vida e o meu caminho ao Senhor, hoje, eu corro um sério risco. Você, mulher, corre um sério risco de ser uma daquelas que vão ficar moendo no campo. Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Veja o que a palavra vai dizer aqui no versículo de número 25. Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 21, versículo 25, diz assim a palavra de Deus: e haverá sinais. Presta atenção: haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Levanta a tua cabeça, para de olhar para o lado, de olhar para o outro, olha para o alto, porque é do alto que vem a nossa salvação. Pode aplaudir aí a Jesus. Pastor, quando eu olho para a minha vida está tudo ruim. Pastor, quando eu olho para a minha vida está tudo escangalhado. Casamento está escangalhado, vida profissional está escangalhada, vida financeira, só Jesus. Para de olhar então para frente, para os lados, para as coisas. Para de olhar para o vento e para as ondas, comece a olhar para cima. Eleva os meus olhos para onde, igreja? Eleva os meus olhos para os montes. Está difícil? Olha para o monte, olha para o céu. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro, a minha ajuda, a minha salvação vem do Senhor. Aleluia. Meu amado, não é o homem. Não é o homem que está falando aqui. Ou melhor, é o homem que está reproduzindo aqui. Mas essas palavras não são minhas. Você pode dar uma glória a Deus aí? Essas palavras não são minhas. O Senhor está dizendo isso aqui. Quando você começar a ver os sinais acontecendo, para tudo. Pastor, minha vida está complicada. Pastor, está difícil. Para tudo. Olha para cima, porque é de lá que virá o teu socorro, a tua redenção e a tua salvação. Livro do profeta Isaías, capítulo 45. Eu adoro esse texto.
Isaías capítulo 45. Olha o que diz aqui a palavra, versículo de número 20. E esse recado é um recado para mim, esse recado é um recado para você, esse recado é um recado para a igreja, esse recado é um recado para quem ainda não recebeu Jesus. Essa palavra é para todos nós. Isaías capítulo 45, quem encontrou, dá glória a Deus aí. Olha o versículo 20, recebe essa palavra, diz assim: congregai-vos e vinde, vem para mim, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissões as suas imagens de esculturas feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai, chegai-vos, tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Então olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Faz barulho para Jesus, igreja. Olha para Ele, olha para Ele, aleluias. Deus nesta noite, de uma maneira muito clara, está dizendo que se você não quer, se eu não quero, se nós não quisermos ser um daqueles que serão deixados no campo, então eu tenho que parar de olhar para o campo. Para de olhar para o campo. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: para de olhar um pouco para o seu campo. Para de olhar um pouco para a sua plantação de cana. Fala para ele. Traduzindo. Para de olhar para os teus problemas e para os teus interesses. Para de ficar olhando só para os seus sentimentos, para as suas emoções ou para a sua vida. Porque isso vai te levar a ficar preso no campo. Para de olhar para o campo, para de olhar para a cana. Sabe por quê? Porque o campo, aonde muitos não vão subir e vão ficar, a plantação de cana, aonde muitas não vão subir e vão ficar, sabe o que representa? As distrações importantes da vida, que acabam tirando o nosso foco da única coisa que é essencial. Você sabe por que muita gente vai ser deixada no campo? Porque aqueles que vão ficar no campo são aqueles que deram tanta importância para o campo, que se distraíram a ponto de não perceberem o Senhor. Aqueles que vão ser deixados, aquelas que vão ser deixadas moendo cana, são aquelas que ficaram tão focadas naquilo, que acabaram se distraindo e não perceberam os sinais, o passar do tempo e o toque da trombeta. Olha o que o Senhor está falando. Para de olhar para o campo. Para de olhar para a cana. Para de olhar para as distrações. Olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os termos da terra. Não importa se você é preto, branco. Não importa se você estudou muito ou não estudou nada. Não importa se você é rico ou se você é pobre. Não importa. Olhai para mim e serás salvo. Vós, todos os termos da terra. Porque eu sou Deus. Eu sou o que salva. E não há outro. Glória a Deus, amados. Então o primeiro detalhe dessa palavra é esse. Nem todos vão subir. Repita isso comigo. Nem todos vão subir. Quem é que vai subir? Aqueles que olharem para Jesus. Quem é que vai subir, igreja? Quem é que vai subir, jovens? Quem é que vai subir, mulheres? Esse é o primeiro detalhe. Agora o segundo detalhe é de que a forma com que eu devo olhar para Jesus a fim de subir. Olhai para mim e sereis salvos. Vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
Eu tenho a chave da vida e da morte. Eu sou aquele que salva. Então você tem que olhar para mim. Mas você tem que olhar para mim como? Essa é a pergunta. O que nós devemos fazer para que naquele dia, olhando para Cristo, a gente venha subir? E a resposta está aqui, ó, no mesmo versículo que a gente leu. Vamos lá? Mateus capítulo 24. Abre lá. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Se você encontrou, dá glória a Deus aí. Amém? Mateus 24, verso 40 diz: então, estando dois no campo, será levado um e estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a... Aí olha o que ele diz no versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir quem, igreja? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir quem? Quem? Pegou a senha? Quem pegou aqui, diga glória a Deus. Olha o que o texto está falando, olhe para cá. Não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Ou seja, para quem Jesus vai vir? Para quem Jesus vai vir? Quem é que Jesus vai levar? Aqueles que olharem para Jesus, reconhecendo-o que Ele é o seu Senhor. Posso ouvir um glória a Deus aí? Em outras palavras, se eu reconheço que Jesus é Senhor, Jesus ele vai vir para quem for servo. Quem é que vai subir? Quem reconhece que Jesus é Senhor, ou seja, quem é servo. Quem não é servo não vai subir. Quem conhece Jesus, quem é simpatizante do Evangelho, quem gosta de ouvir louvor, mas que não serve a Jesus, que não se entrega para Jesus, que não faz de Jesus o seu Senhor, esses não vão. E quem é o servo? Quem é o servo? O servo é aquele que escolhe perder a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? O servo é aquele que escolhe perder para ganhar. A loucura da salvação, a loucura do reino dos céus. Quem é servo? É aquele que entende que para ganhar precisa perder. Quem é o servo? É aquele que para subir escolhe descer. Quem é o servo? É aquele que para viver escolhe morrer. Amém? Você quer ver uma coisa? Capítulo 25 de Mateus, só você virar uma página. Já estamos caminhando para o fim. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Jesus ele vai contar a parábola das 10 virgens. E olha o que ele vai dizer aqui. Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo 11, a Bíblia diz assim. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor. Elas chamaram Jesus de... Elas estão chamando Jesus de Senhor. Vamos lá. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Você me chama de Senhor, você conhece o meu nome, você está pedindo para eu abrir a porta, mas eu não te conheço. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Agora olhe para mim e preste atenção. Vamos entender essa parábola aqui. Você conhece muito bem essa passagem. Você conhece muito bem essa passagem e sabe que de todas as 10 virgens, todas as 10, elas estavam esperando o noivo, a fim de que quando o noivo chegasse, elas pudessem entrar com ele nas bodas
pelas portas. Ou seja, as 10 virgens queriam a mesma coisa. Diga comigo, as 10 virgens queriam a mesma coisa. Só que o versículo 5 diz o seguinte, que o esposo tardou. O esposo demorou. E quando o noivo chega, versículo 6, diz a Bíblia, conta a história que já era meia-noite. Ou seja, o noivo vai chegar num horário improvável. Olha o versículo 6, vamos ver aqui. Versículo de número 6. Diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram para as prudentes: olha, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes vocês aos que o venderam ou que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, diga glória a Deus, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Olha aqui para mim, não havia luz elétrica aqui, era difícil enxergar porque era meia-noite. Então, para não arriscar, o que o noivo vai fazer? Ele só vai deixar entrar com ele nas bodas aquelas virgens que tivessem duas coisas. Primeiro, aquelas que estavam à sua espera. Diga glória a Deus. Vamos parar para pensar. Ele voltou à meia-noite. Quem é que vai entrar com ele? Primeiro, as que estavam ali, à espera dele, ou seja, as que estavam posicionadas. Diga assim comigo: para subir, eu tenho que estar posicionado. Diga comigo: para não ficar, eu preciso me posicionar. Então o noivo vai chegar meia-noite, não dá para enxergar, não tem luz elétrica. Quem que vai entrar com ele? Primeiro, quem estava posicionado, esperando ele. E segundo, aquelas que estavam preparadas. Aquelas que por terem lâmpada vão ser reconhecidas pelo noivo. Glória a Deus, igreja. Por que elas precisavam estar com as lamparinas acesas? Para que quando o noivo chegasse e olhasse, ele as reconhecesse. Então olha o detalhe. Jesus, ao contar essa parábola das 10 virgens, que nada mais era do que uma continuação acerca do assunto do arrebatamento, porque está uma coisa linkada à outra, mas Jesus, ao contar essa parábola, o que ele estava ensinando para a gente? O que ele estava nos ensinando? Que apesar daquelas 5 serem prudentes, e apesar de outras 5 serem loucas, ou seja, apesar do número, 5 prudentes, 5 loucas, o critério para entrar nas bodas não era a quantidade. Lembra no campo? Um será levado e o outro será. Mas o critério não é o número. Qual é o critério? É estar no lugar certo. É estar na posição certa. E ser reconhecido por Ele. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então o critério é esse. É eu estar posicionado e Ele olhar para mim e dizer: eu conheço você. Você andou comigo, eu conheço você, você estava posicionado na minha presença, eu conheço você, você não desistiu, você sofreu, você permaneceu, eu estou te vendo, eu te conheço. Entra no gozo do seu Senhor, diga glória a Deus. Pastor, em que lugar eu preciso estar para estar posicionado para subir? Eu tenho que estar na igreja? De certa forma, sim. Se a gente levar em consideração que as 10 virgens estavam na porta. Onde que as virgens estavam? Na porta. Então, se a gente levar em consideração que elas estavam na porta, e se nós considerarmos também o que Jacó disse lá acerca de Betel, o que ele disse lá em Betel? O que Jacó disse? Quando ele teve aquela visão, ele falou o quê? Este não é outro lugar senão
a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Diga glória a Deus. Então, se a gente levar em consideração o que Jacó falou, a gente até pode dizer que para estar posicionado você tem que estar na igreja. Só que mais importante do que estar na igreja, a porta da qual nós devemos estar para sermos arrebatados, a porta que a gente precisa estar para viver a salvação do Senhor, a porta não é o templo, a porta é Jesus. A porta não é apenas a parede. Você tem que estar aqui para ouvir a palavra. Você tem que estar na igreja para receber direção. Você tem que estar na igreja para que a renovação do entendimento venha mudar você. Mas a porta que vai te salvar, esta porta é Jesus. E uma vez que eu estou na porta que é Jesus, eu não só entro, mas eu encontro pastagem e dele sou conhecido. Amém? João capítulo 10. Abre comigo aí. Olha o que ele vai falar aqui. Evangelho de João capítulo 10, versículo de número 9. Essa palavra é para mim e para você. Evangelho de João capítulo 10. Você encontrou, da glória a Deus aí. Versículo de número 9 diz assim a palavra: eu sou a porta. Diga comigo, igreja, Jesus é a porta. Olha o que ele está falando para nós essa noite. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, o que vai acontecer? Salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Quando você entra na porta que é Jesus, Ele te enxerga, Ele te conhece, Ele te salva. Por que a gente precisa estar na igreja? Para a gente estar preparado, para a gente se preparar para o arrebatamento. Por que a gente precisa gastar o nosso tempo e vir, e clamar, e orar, e estar na casa do Senhor? Para que estejamos na posição certa, para que sejamos reconhecidos dEle. Amém, amados? Porque se eu não estiver preparado, se eu me ausentar, né, aquela pessoa que caminhou com Deus a vida toda, mas se afastou do caminho. Não adianta. Não adianta você caminhar com Deus a vida toda, mas por alguma razão você se afastou do caminho, você vai perder a bênção. Elas foram comprar azeite, e no que elas foram comprar o azeite, o esposo veio, e elas ficaram. Então seja lá pelo motivo que for, seja para comprar o azeite, seja por causa de uma pessoa que te feriu, seja por causa de uma tristeza que você teve, não importa. Amados, você não pode sair da porta, porque essas foram as razões que impediram as outras 5 virgens de entrarem na glória. E diante dessa palavra, você sabe qual a pergunta que o Espírito Santo me fez? E a pergunta que eu quero reproduzir para você nessa noite. Diante de tudo que você está ouvindo, pastor, essa palavra é real. Eu sei que Jesus está voltando. Eu sei que Jesus é a porta. Eu sei que o meu lugar é a igreja. Eu quero perguntar uma coisa aqui para você. Quem aqui está esperando o noivo? Diga glória a Deus. Que bom. Mas a pergunta que eu te faço é: onde você está esperando o noivo? Você está esperando o noivo aonde? Dentro da sua casa? Aonde é que você está esperando o noivo? Afundado no seu trabalho? Aonde é que você está esperando o noivo? Vivendo a sua vida do jeito que você quer? Você disse que está esperando o noivo, mas a pergunta que o Espírito Santo nos faz é: como é que a gente está esperando o noivo? A tua lâmpada está acesa? Para ele enxergar o teu rosto e reconhecer você? Ou a tua lâmpada está apagada? O texto de Mateus 24 diz: então, estando 2 no campo, um será levado. Quem é o que vai ser levado?
o que tiver com a lâmpada acesa. Quem é que vai ser levado? O que estiver na porta, posicionado, esperando. Ah, pastor, mas começou a chover. Não, eu não saio da porta. Ah, pastor, mas pintou um problema. Eu não saio daqui. Ah, pastor, mas a coisa está difícil. Eu não arredo o pé enquanto o noivo não vier, enquanto essa porta não se abrir, enquanto a salvação do Senhor não chegar. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Jesus está voltando e a palavra diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Amém, igreja? Quando Deus nos deu essa palavra, imediatamente o Espírito Santo trouxe ao nosso coração. É do Flop, né? Aquela canção, né? Flop, não, Drops. De onde eu tirei Flop? Ah, eu matei o Flop. Então tem o Flop e tem o Drops. Rapaz, tem os Chips também, não? Flop, Drops e Chips. Tem a House também, né? Eu conheço a House. Mas brincadeiras à parte. Quando o Senhor nos deu essa canção, quando o Senhor nos deu essa ministração, me veio uma canção forte no coração. Não sabia nem cantar ela, já tinha ouvido algumas vezes. Gente, as minhas lágrimas começaram a descer. Eu fiquei a semana inteira ouvindo esse louvor. E como Deus falou comigo. Eu até vou orar, nós até vamos orar. Mas eu queria que você louvasse a Deus com a gente agora. Vamos fazer isso? Vamos nos colocar de pé. Amém? E eu quero que esse louvor, ele seja uma parte dessa pregação. Amém? Eu queria pedir a você, se coloca de pé agora. Não se distraia não. Não se distraia não. Você vai colocar a sua mão sobre o seu coração. Coloque a sua mão aí sobre o seu coração. E nós vamos louvar ao Senhor. Eu quero que você nos ajude. Nos ajude a cantar, nos ajude a louvar. Amém? Feche os teus olhos aí no seu lugar. Aleluias. Eu não sei em que condições você entrou aqui hoje. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: pastor, eu sou aquela pessoa que eu tenho olhado tanto para o campo. Eu tenho olhado tanto para as distrações. Eu tenho olhado tanto para a minha própria vida, que o Senhor tem falado comigo, o Senhor tem usado pessoas para falar comigo. Mas eu estou vivendo a vida assim, anestesiado. Não foi à toa que Deus te trouxe aqui então. Não foi à toa que o Senhor colocou essa palavra nos nossos corações. E não foi à toa também que o Senhor nos deu essa canção. Eu já quero de antemão pedir, eu vou errar a letra. Tá? Porque no ensaio eu já errei. Eu vou errar a letra. Mas eu quero que você feche os teus olhos aí no seu lugar. E que você louve a Deus conosco. Feche os teus olhos. Estou restaurando um caminho, edificando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele meu prazer está. Não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá.
estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Juntos. Estou preparando o caminho, te negando as verdades, cada vez mais diminuindo, porque importa Deus, e nele meu prazer está. Não sou digno de desatar as suas. Se você sabe, então louve a Ele. E nele minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, diga! E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá. Você pode dizer isso? Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Veja, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Declare! Soberano em poder, Ele virá. Ele virá. E o governo está nele. Veja, Ele traz consigo a sua recompensa. E Ele, por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, dono dos meus dias. Ele, e Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá. E Ele virá. Louve, igreja. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Veja, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Veja, Ele traz consigo a sua recompensa. Agora você vai cantar assim comigo. O Rei está voltando. Louve! Está voltando, a trombeta
soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, veja o que Ele faz. Ele virá, cante, cante. Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, veja o que Ele faz. Eu quero ouvir. E é Ele, cante. Perdendo tudo por amor. Você pode louvar. Cante comigo, vocal. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus. Eu quero ouvir você, igreja, louve. E é Ele que eu estou gastando a minha vida. Adore, você que vai pro céu, perdendo tudo por amor, dono dos meus dias. Vamos cantar. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá. Ouve, e o governo está nele, veja o que Ele traz. Ele traz, Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Canta, igreja. Senhor, nós queremos isso, Pai. Nós queremos, Senhor. Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, consigo Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, veja o que Ele traz. Continue, Ele virá. O vocal, cante. Soberano em poder, Ele virá, Ele virá. E o governo está nele, veja o que Ele traz, consigo a sua recompensa. Diga assim comigo, Senhor meu Deus. Diga com fé, diga Senhor meu Deus e Senhor meu Pai. Eu tenho certeza, diga eu tenho certeza que eu não estou aqui à toa. Eu tenho certeza que o Senhor preparou este culto, esta palavra. O Senhor preparou esta noite para ser a noite da minha decisão, para ser a noite da minha virada. O Senhor está me dando mais uma oportunidade para viver a tua promessa. E nesta noite eu quero declarar, diga bem alto, eu quero declarar que eu sou totalmente do Senhor. Senhor, eu quero ir morar no céu. Diga, eu quero ser salvo
eu vou me posicionar. Eu vou me posicionar. E eu vou colocar azeite em minhas lâmpadas. Em nome de Jesus, Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Pai querido, nós não temos dúvidas de que a trombeta está prestes a soar. Nós não temos dúvidas de que a tua vinda está próxima, Senhor. E aqueles que estiverem posicionados subirão contigo. E nós queremos subir, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu não conheço a vida de cada um dos seus filhos que aqui estão. Eu não sei quais são as lutas. Eu não sei quais são as situações contrárias. Eu não sei quais são as dores. Eu não sei quais são as frustrações. Eu não sei quais são os problemas. Mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor é aquele que enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. Pai querido, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Quando o Senhor nos levar, quando o Senhor nos arrebatar, nós viveremos uma vida nova. Igreja, levanta a tua mão, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Da glória, da glória, da glória. Louve e o poder de... Diga, ele virá. E o governo está nele. Veja o que ele traz consigo a sua. Ele virá, ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Veja o que ele traz. Siga terminar sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Fecha os teus olhos. Você pode dar glória a Deus aí. Você pode glorificar o Senhor nessa noite, amém. Eu vou fazer um convite simples. Eu vou fazer um convite simples. Quando a gente começou a pregar hoje, eu perguntei: quantos aqui acreditam que Jesus vai voltar? E eu prestei